Bom dia, minhas irmãs queridas. E aí, tudo bem com as irmãs? Vamos dar continuidade a esses estudos que temos feito a cada domingo, né, sobre a mordomia cristã em tempo de pandemia. Estudos esses que está sendo retirado da revista da Convenção Batista Fluminense, que tem como tema geral, né, generosidade em tempo de escassez. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 5, que tem como tema generosidade para o próprio corpo, ok? Nosso texto base está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, que eu vou ler agora para as irmãs. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Veja só, hein? Tremendo esse, nós vamos falar bem desse versículo, né, de Coríntios, nós conhecemos muito bem, mas antes vamos orar a Deus, pedir a Ele que nos direcione nesse estudo, nos abençoe. Ó Pai querido, Deus de amor, muito obrigada, Paizinho, nós só temos motivos, Pai, para te agradecermos, porque sabemos que Tu és um Deus de amor, um Deus que nos ama de uma forma incondicional que a nossa mente não consegue nem entender, como Tu enviaste o Teu único Filho para morrer por nós, Pai, para sofrer a nossa dor, Pai, para que pudéssemos, Senhor, ser justificados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Obrigada, Pai, pela nossa esperança máxima de vida eterna, um dia contigo na Tua glória, Pai. Muito obrigada. Eu te peço que Tu agora venhas abençoar esse estudo que vai falar da mordomia que devemos ter no nosso próprio corpo, Pai, como cristãos, Pai, que devemos cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual. Abençoa, Deus. Dai-me sabedoria, Pai. Dirige esse estudo. Abençoe a cada irmãzinha que está assistindo a essa aula. É a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, minhas irmãs, vamos conhecer o alvo da lição, que vem a ser aonde nós queremos chegar com o estudo da lição como um todo. O alvo da lição é entender que devemos ser bons mordomos do nosso corpo, o bom mordomo do nosso corpo e da nossa saúde. Então é isso, nós devemos entender isso, que devemos cuidar do nosso corpo, isso que significa ser bom mordomo, né? Do nosso corpo e da nossa saúde. Os propósitos, então, da lição, no sentido do saber, no sentido cognitivo, ao final do estudo da lição, nós deveremos entender que é o nosso dever cuidar bem do nosso corpo, pois, afinal, ele é o templo do Espírito Santo, ok? E vamos, então, conhecer o propósito no sentido do sentir, né? Desejar. Ao final do estudo, nós deveremos desejar a saúde física, mental e espiritual do nosso corpo, como um bom mordomo que devemos ser de nós mesmos, ok? E, finalmente, qual é o propósito no sentido do agir? O que eu devo fazer? Cuidar do corpo e da alma. E para isso alimentar-se bem, dormir bem, exercitar-se e orar a Deus pedindo saúde plena. Muito bem, né? Agora vamos dar introdução a esse assunto maravilhoso e para não perder o costume, vou iniciar com uma perguntinha. Aliás, eu vou iniciar com essa pergunta e vou terminar esse estudo com essa mesma pergunta. Você tem sido bom mordomo do seu próprio corpo e de sua saúde? Vamos meditar nisso, porque a gente fala em saúde. Saúde é o quê? Saúde é equilíbrio, né? Ou seja, é o corpo em equilíbrio, é o corpo em sintonia, plena sintonia, né? E
todos os sistemas do corpo em ordem, né? É isso que é saúde. Quando isso não acontece, o mau funcionamento do corpo, né? De um órgão que seja, afetará o outro órgão, e assim que sucessivamente, né? Até desencadear problemas no funcionamento de todo o organismo. Não é verdade? Basta um órgão nosso não estar funcionando bem para que todo o nosso organismo sinta. Muito bem. A Bíblia, ela nos relata lá em João, né? Ela nos mostra João preocupado com a saúde do seu amigo Gaio. Está lá em 3 João, no capítulo 1, verso 2. Eu vou ler para as irmãs, diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. João, né, desejando boa saúde para o seu amigo Gaio. Na certa, ele não deveria estar passando lá muito bem, e ele desejou, né, boa saúde. Mas vejam bem, não é isso que nós também, né, sempre esperamos para nós mesmos, né? E para as outras pessoas que amamos, né? Que queremos bem, boa saúde? Com certeza, né? Muitas pessoas, elas questionam o fato dos cristãos adoecerem, sabiam? Mas elas se esquecem que nós, cristãos, somos tão humanos, né? Quanto aqueles que não creem em Deus, não é verdade? Nós estamos suscetíveis a qualquer doença, qualquer mal, né? Por pensarem assim, por essas pessoas pensarem que os cristãos estão isentos de adoecerem, né? Nesse período de pandemia, muitas dessas pessoas tentaram a Deus. Sabem como? Não fazendo a sua parte, ou seja, não seguindo todos os protocolos, né, e orientações da OMS, ou seja, da Organização Mundial, né, de Saúde, com sede lá em Genebra, na Suíça, né, não seguiram as orientações, né, que a gente chama de protocolos. E com isso, eu quero dizer que elas não se vacinaram, né? Não tomaram nem sequer uma dose da vacina, não fizeram uso do álcool gel, não mantiveram o distanciamento físico social, né? Evitando principalmente aglomerações. Elas acharam, né, que por serem cristãs, algumas, né, graças a Deus nem todas, mas por serem cristãs, elas estavam blindadas, né, poderíamos dizer assim, e assim não se contaminariam com o coronavírus. Lê do engano, né? Nós sabemos que não é bem assim, né? Nós sabemos que de modo nenhum pode ser dessa forma. Afinal, nós não somos super crentes ou super cristãos, né? Somos passíveis, conforme eu falei há pouco, né? E suscetíveis também a pegar, né, qualquer doença, assim como acontece com qualquer ser humano. Não é verdade? Assim, devemos seguir todas as orientações das autoridades de saúde, né? Como bom mordomo, né? Que devemos ser do nosso próprio corpo. Afinal, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aleluia! Deus não é Espírito? Então, o Espírito de Deus, né, habita em nosso coração. Deus conosco, Deus Emanuel, Deus de amor, né? E por isso, sabendo disso, né, é que nós devemos o quê?
cuidar muito bem do nosso corpo que não nos pertence, né? Muito bem. Sabemos também que muitas vezes a perda da saúde, né, ela ocorre por razões involuntárias, como, por exemplo, fatores genéticos, né, ou fatores externos, como queiram, né, que levam a pessoa a adoecer. Aí não tem jeito, né? Pessoas que estão que já carregam no seu organismo essa carga genética, um gene que já vem passando, né, de pai para filho mesmo, geneticamente falando, e aí muitas vezes elas adoecem. Mas e quando a perda de saúde se dá por razões voluntárias, né? Ou seja, por situações que poderiam ter sido evitadas, e não foram. Como, por exemplo, vou dar exemplo, né? Como a ingestão de substâncias ou mesmo próprios alimentos nocivos à saúde, né? Uso de constante, exagerado de bebidas alcoólicas, né? Que vão muitas vezes promover uma cirrose hepática, né? Ao final da vida. O fumo, né? Altamente cancerígeno, pessoas que fazem uso do fumo, ou até mesmo das drogas, pior ainda, né? Que afeta também a mente. Pessoas que fazem uso prolongado como é que eu posso dizer, do açúcar, né, do sal, desenvolvendo aí uma diabetes ou uma hipertensão, né? Então, minhas irmãs, aí nós devemos pensar bem, porque são assim, doenças que podem ser evitadas, né? E outros fatores também, né, que existem, que podem contribuir, né, também para a perda da saúde, que é o quê? Ausências de exercícios físicos, né? Todos os médicos recomendam muito uma caminhada, né? Um sono inadequado, pessoas dormindo aí 2, 3 horas, muitas vezes pelo excesso de trabalho. Eu conheço uma pessoa bem pertinho de mim que dorme em média 2, 3 horas, né? Está trabalhando muito, chega muito tarde em casa. Outro fator também externo que é nocivo à nossa saúde vamos dizer assim, uma exposição prolongada ao sol, né? Que pode aí desenvolver um carcinoma basocelular, um câncer de pele, né? Então, nós devemos também contribuir, porque muitas enfermidades assim poderiam ser evitadas no dia a dia, se usássemos o princípio bíblico, né, da mordomia do corpo, né, de cuidarmos do corpo. Assim como João, né? João não sugeriu, eu acabei de ler, né? Saúde para o corpo do seu amigo Gaio? Sim. Então, a preocupação que nós devemos ter de sermos o quê? Bons mordomos, né? De nós mesmos, né? E nos cuidarmos. Muito bem. Para isso, é necessário, como eu falei, que cuidemos da nossa saúde, não só física, mas mental e espiritual também, né? Pois, afinal, como eu li lá no texto básico, nosso corpo é o templo do Espírito Santo e é um conjunto, né? É o corpo físico, é a mente, né? E é o espírito, tá? Eu vou até reler o nosso texto, vamos dizer, básico da lição de hoje. Eu vou ler. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Que lhes foi dado por Deus, né? E assim, vocês não são de si mesmos? Nós não podemos, nós nem sabemos, né, quanto tempo teremos de vida, não temos controle nenhum.
sobre doenças, sobre o que nós podemos fazer. O nosso dinheiro, né? Tantas pessoas que são ricas, né? Mas elas não podem comprar a saúde, né? Nós temos visto isso na prática, pessoas de posses, mas que quando a doença chega, né? Elas têm que se render. Então, nós devemos ter assim um máximo de cuidado, né, com o nosso corpo, assim como respeitamos, né, o lugar onde adoramos a Deus, a nossa igreja, o nosso templo, já que o nosso coração é o templo do Espírito Santo. Então, nós devemos cuidar assim como cuidamos quando vamos cultuar a Deus, como amamos, né, a nossa igreja, né? Nós devemos também nos amar, porque afinal nós somos obra, né? Não foi Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, nos criou do pó, do barro, nos formou ali. Então, vamos e nos colocou o Espírito dele quando nós o reconhecemos, né, como o único Deus, o Deus Criador, né, que enviou o seu Filho e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo dele. Então, vamos cuidar aí do nosso corpo, né? A saúde do corpo, ela está diretamente relacionada, intrinsecamente relacionada ao bom funcionamento do organismo, né? Eu quero dizer, ao bom metabolismo, e com isso está relacionado diretamente à disposição de realizar as atividades do dia a dia, né? Não é verdade? Muito bem, afinal, a saúde, ela é considerado que o bem mais precioso, né, que nós temos. E cuidar dela é ser uma pessoa generosa consigo mesma, conosco mesmo, né? Então, temos que atentar para isso, ok? Não menos importante que a saúde do corpo, como eu falei, é a saúde mental. Uma está relacionada à outra, ok? Nas igrejas, assim, de certa forma, é comum, por vezes, encontrarmos, assim, membros, né, irmãos nossos ausentes, né, das atividades por longo tempo e que se auto-justificam dizendo: ah, é que eu estou frio na fé. Alguém já conheceu alguém assim que tenha dito isso? Na verdade, essas pessoas, elas podem estar sofrendo de um estágio de depressão e não se dão conta. Sabiam? E não se dão conta, sem ânimo para nada, né? Para sair de casa, e muito menos, né, para participar de alguma atividade, seja ela qual for, né? Elas vão perdendo interesse pelas coisas de Deus. É triste, mas isso acontece por vezes. Esse tipo de comportamento tem atingido até mesmo pastores, né? Segundo o que afirma aí o autor da nossa lição de hoje, né? E nós sabemos, né, que muitos deles até não suportam, porque tem um aconselhamento e já tem os problemas pessoais, e muitos ficam mesmo muito, muito depressivos, né? Muito bem. Conclui-se que é possível adoecer espiritualmente quando a pessoa se desvia do foco da espiritualidade verdadeira, né? Aqueles que se preocupam tanto com a obra de Deus que se esquecem do Deus da obra, né? Isso aí, infelizmente. Já que eu falei em espiritualidade verdadeira, o que vem a ser isso? A espiritualidade é relacionamento com Deus. De que forma? E como esse relacionamento é medido?
ele vamos dizer, produto de uma meditação constante, né, na palavra do Senhor, né, de sua palavra, e muita oração. Então, quando eu medito, quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu oro, eu estou estabelecendo que um relacionamento com Deus é maravilhoso. Vocês querem ver? Jeremias 33, verso 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Gente, para que Deus responda, né? É necessário, é preciso que nós cheguemos a Ele, que nós clamemos a Ele, né? Isso é relacionamento, né? Então ele não diz clama a mim, né? Clama a mim e responder-te-ei. Olha que lindo, que maravilhoso. Isso é relacionamento, né? Para que Deus possa anunciar a nós coisas grandes, coisas ocultas, né? Que nós não sabemos. Então, é preciso clamar, é preciso orar a Deus, né? Nós somos chamados a desenvolver uma fé independente das situações, né? Das circunstâncias que nós possamos estar atravessando. Então, essa fé que nós, assim, somos chamados a desenvolver, ela é baseada num relacionamento diário com Deus, através das orações, do estudo, né, da palavra, da meditação diária, conforme eu falei, da palavra de Deus, né? Mas a fé, ela vem por ouvir, né? Ela vem por eu ler. O quê? A palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouvir a palavra, quanto mais eu ler e meditar, mais fé eu terei, porque a fé é dada por Deus. Mas não é dada assim à toa. Nós temos que buscar essa fé genuína, né? Desenvolver essa fé que nós já sabemos e falamos que é independente das circunstâncias, sejam elas boas ou mais ou ruins, nós estamos ali com a nossa fé firmada no único Deus, no Deus vivo, que tudo pode, né, realizar segundo a vontade dele. Muito bem. Vamos à conclusão do nosso estudo, né? O estudo de hoje é muito interessante, mas até que foi rápido, né? Vamos ver o seguinte, eu não disse que eu ia terminar com a mesma pergunta? Então vamos lá. A pergunta é: temos sido bons mordomos, né, do nosso próprio corpo e da nossa própria vida, da nossa própria saúde, da nossa própria vida? Temos? Lembrem-se que cuidar de si mesmo é um ato de generosidade e um dever, né? Para consigo mesmo, né? Diante de Deus. Aí está a responsabilidade, conforme eu disse. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? É onde o Deus habita, é dentro do nosso coração. Então é dever nosso cuidarmos, né? Com generosidade do nosso corpo, né? Evitando tudo aquilo que eu falei, que lembrei, que as irmãs já sabem, né? Que não devem consumir alimentos nocivos, né? Nós não, graças a Deus, todo cristão não fuma, né? Porque se chega fumando, Deus já transforma e mostra, e a pessoa acaba que deixa, né? Porque a palavra de Deus diz: vinde como estáis, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então a pessoa chega-se a Deus, mas Deus vai moldando, mostrando, e a pessoa, através do Espírito Santo, vai deixando, né, aquilo que não agrada a Deus, que não faz bem a sua vida física, né, a sua saúde do corpo, sua saúde mental e espiritual.
Olha, eu termino por aqui, a nossa lição foi muito rápida, pedindo a Deus, clamando a Deus pelas misericórdias dele sobre as nossas vidas, que ele abençoe a cada uma das irmãs. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo aula.